Evangelho, quarta-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem, dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da Semana Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 26º capítulo do Evangelho de São Mateus. E o Evangelho hoje começa com uma narrativa tão amarga. O 14º versículo diz: Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, não tem realidade pior que possa acontecer a uma alma que desfazer-se de Jesus, é entregá-lo. Entregar Jesus aqui no texto bíblico para a gente tem uma imediata conotação, que é aquela que sabemos muito bem. É a traição de nosso Senhor que será realizada por Judas. Porém, quando o Senhor, durante a continuação do texto, irá dizer mais adiante: Contudo, ai daquele, versículo 24, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. A gente pode ler de uma forma um pouco leviana, como se fosse uma intimidação que Jesus quer fazer contra Judas, porque às vezes a gente lê alguns trechos do Evangelho com uns afetos que a gente traz dentro da nossa memória e acaba virando quase uma cena de novela das 8, vocês entendem? E não é desse jeito. O Senhor ali não deixou de amar Judas. Ele não está fazendo uma ameaça porque ele está com raiva de Judas. Ele está dizendo a verdade. Nada pode acontecer de pior a uma alma humana que entregar Jesus, que não abraçá-lo. Lembram da parábola dos talentos? Aquele servo que recebeu uma única moeda, depois chega o patrão e o que ele faz? Ele devolve a moeda. Ele entrega. Ele diz: olha, está aqui o que é teu, toma. Eu não fiz nada com isso e não quero ter comigo. Pega de volta. E a sorte daquele servo, como nós ouvimos na parábola, não foi boa. Então, em diversos momentos ao longo
da Sagrada Escritura, os profetas falam a respeito da conduta do povo de Israel, que decide entregar o Senhor em troca das suas 30 moedas, que na verdade, historicamente corresponderam a uma aliança favorável com os reinos em volta, a adesão à fé em outros deuses. Olha que tragédia! As 30 moedas, ou esse bem material, entregar Jesus, o tesouro de vida eterna, dizer eu não quero, para poder ter um bem material que o mundo me oferece. E oferece em clara disparidade. O que significa isso? As 30 moedas, os 30 ciclos, como diz o texto bíblico, que foram oferecidos pela entrega de Jesus, era o preço que correspondia à vida de um escravo naquela época. Era um preço menor possível atribuído a um ser humano. Aquele que é o Filho, aquele que é livre, aquele que pode nos libertar, como o próprio Senhor falou há poucos dias atrás no diálogo com os fariseus no templo, lá no 8º capítulo, que depois se rebelaram contra Jesus de maneira violenta. O Filho é livre e vos pode libertar, porque todos aqueles, por menor que seja o pecado, estão no cativeiro da morte. Estão acorrentados e não têm direito à vida eterna. As portas dos céus permanecem fechadas. Mas eis que o Filho vem e ele é livre e vos pode libertar e vos restituir a vida. Mas esse não é visto pelo mundo como filho, ele é odiado. E foi entregue à morte como um escravo. Todos eram escravos, mas entregaram o Filho como sendo um escravo. Então, o homem que nasceu e vive nesse mundo com as correntes do pecado atreladas aos seus pés, que o impede de caminhar livremente na eternidade, no tempo presente, que recebe Jesus e diz, não, obrigado, eu não quero ele. Eu prefiro ter força diante de algumas situações da minha vida, eu prefiro ter pessoas submissas a mim, eu prefiro ter prestígio, eu prefiro ter o dinheiro que me dá segurança para fazer o que eu quero, eu prefiro não estar perto dele para não ser constrangido por ele. Não, obrigado, eu entrego e pego aquilo que me pode servir. Ele vai dizer, melhor seria que não tivesse nascido, porque esse tempo passará. Mas a escravidão sem Cristo continuará por toda a eternidade. Meu amigo, viver uma eternidade nessa situação, de fato é melhor não ter nascido. Agora a gente entende a palavra de Jesus. Para viver na desgraça a eternidade, de fato é melhor que você não tivesse vindo ao mundo. Não queira isso para si. Busque o Senhor, entrega tudo pelo Senhor, escolhe o Senhor, porque de fato o Filho pode nos fazer livres e nenhum outro o fará. Entregar a Cristo nesta vida é permanecer na escravidão por toda a eternidade. Pensa bem, pensa bem.
mais vale ter Cristo e com Ele morrer nessa vida e viver a eternidade na liberdade dos filhos de Deus, e já nesse tempo, porque o Senhor vem em socorro dos seus. Os mártires, por mais que tenham sofrido, entregaram a própria vida em perfeita liberdade e com perfeita paz interior, ainda que com o corpo dilacerado nas dores desse tempo, mas a alma em paz. E tiveram assegurada a paz e a liberdade por toda a eternidade. Mas aqueles que nessa vida entregaram Cristo, ou seja, não o quiseram para si, talvez tenham sofrido um pouco menos, porque o demônio não é burro e ele não vai fazer sofrer alguém que está na desgraça, ou vai procurar evitar que essa pessoa venha sofrer estando em desgraça, porque ele sabe que se ela começar a sofrer e clamar a Deus misericórdia e se arrepender por seus pecados, ele lhe concede o perdão imediatamente. E talvez anos de obra e de perdição para levar aquela alma à ruína se desmorona completamente. Ao primeiro grito daquela alma, Jesus, perdoa-me. Jesus, tende misericórdia de mim por todo o mal que eu cometi. E aí a gente vê no mundo contemporâneo que parece que os malvados, os perversos estão sempre vivendo a boa vida, estão sempre em serenidade e tranquilidade, mas o que você esperava de diferente? O inimigo se empenha pela perdição das almas, atacando, macerando aqueles que estão próximos de Deus para que desistam e venham acreditar que Deus é malvado. E vão proteger e defender para que tenham o máximo de sucesso e benefício nessa vida aqueles que já estão num caminho de perdição, para que não venham a suplicar a misericórdia dos céus. Para que dessa forma definitivamente não se lembrem mais de Deus, acreditando que por eles mesmos já têm tudo o que precisam. E seja por um caminho, seja pelo outro, não somos ingênuos, o inimigo tenta fazer com que entreguemos Jesus. Os bons confundindo-os, aqueles que estão buscando a Cristo, confundindo-os e levando-os a acreditar que de alguma forma Deus é injusto, permite a injustiça ou é indiferente ao sofrimento deles, ou que não tem força para tirá-los desse sofrimento, e dessa forma, tentando pelo cansaço, empurram os filhos de Deus para que desistam de seguir o que o Senhor nos pede e seguir em comunhão com Ele. E olha que Jesus nos disse, hein? Que quem o seguir não terá uma sorte diferente daquela do Mestre, porque se o perseguiram, o que não farão com os discípulos? Enquanto aqueles que enveredam por um caminho de maldade, de perversão, um caminho de autêntica danação pelos seus atos e atitudes, parece que tudo caminha bem, em perfeita tranquilidade, sem serem incomodados por ninguém. Porque quando a dor e o sofrimento começam a acontecer de maneira forte, e se vierem a acontecer, eles podem se arrepender da estrada que tomaram, de tudo o que fizeram, e podem vir a pedir ao Senhor perdão por seus muitos e graves pecados, e o Senhor virá em socorro deles. E tudo que o inferno até agora construiu contra aquela alma desmorona ao primeiro olhar de Jesus, misericordioso, pela súplica de perdão e de misericórdia daquela alma. Perceberam a grandeza do que estamos falando? Do que é a batalha espiritual pela salvação e a perda das almas? Dessa forma, o inimigo infernal se empenha por esses, para que não venham a se lembrar
do Senhor e dessa forma o entreguem, acreditando que não precisam dele, que Deus não tem importância na sua vida, porque eles conseguem por si mesmos tudo o que podem ter de melhor e de bom, a segurança que querem, a satisfação que esperam. E desse modo Deus é desprezível e o entrega. E assim o inimigo leva os maus a entregarem através de uma estrada e tenta os bons a entregarem através de uma outra estrada. Objetivos iguais, estratégias diferentes. Judas vai entregar Jesus para ter aquilo que espera para si. Que grande tristeza para o coração do Senhor ver essa decisão ser amadurecida na alma de um de seus escolhidos, de seus queridos amigos. Jesus não errou ao escolher Judas. Mas Judas terminou por fazer essa escolha para a sua vida. Ele que teve Jesus na amizade mais íntima. No momento em que perguntou, mestre, serei eu? E se sou eu, livra-me disso. Não permita, Senhor, que eu faça uma tal escolha. Como falávamos esses dias, mas Judas não fez essa prece. Ele escolheu entregar Jesus e ter para si uma eternidade sem Ele. Essa é uma diferença significativa entre o uso dos termos negação e traição. Às vezes a gente pode falar de uma maneira equívoca, comparando ao igual peso as duas realidades, a negação de São Pedro e até as três realidades, a fuga dos apóstolos e a traição de Judas. Mas são realidades bem distintas. Judas faz uma evidente troca. Os termos no Evangelho de São Mateus que hoje ouvimos, que é o que traz isso com a maior clareza, se trata de uma troca, de uma entrega, de não ter mais para si. Eu não quero ter para mim, eu entrego para vocês e quero ter outra coisa, que é aquilo que vocês vão me oferecer. Isso não aconteceu com os apóstolos. Isso não aconteceu com São Pedro. O medo o levou a cair em tentação. E negar o Senhor tem um peso grave, mas é muito diferente daquilo que aconteceu ou daquilo que fez Judas. O medo levou 10 a fugir. O medo levou um desses 10 não só a fugir, mas também a negar. A coragem levou um deles a voltar e a ficar próximo e a estar aos pés da cruz por todos nós, João. Mas somente um trocou Jesus. Somente um não quis ter Jesus para si e o entregou para receber o que o mundo, o que os homens poderiam lhe oferecer. E escolheram a oferta dos homens ao invés de receber a oferta de Deus. E acreditando exercitar bem a sua liberdade neste tempo, escolheu permanecer escravo não somente agora, mas por toda a eternidade, ao entregar o autor da vida, o Filho, aquele que poderia de fato fazê-lo livre e ter vida e vida em abundância. Que não venha a acontecer, Senhor, com outra alma o que aconteceu com Judas. Nós vos suplicamos misericórdia, Senhor Jesus.
Sobretudo, livrai-nos a nós, as nossas famílias, as nossas casas, a nossa sociedade, o nosso país. Livrai, Senhor, em uma única palavra, o mundo inteiro de precipitar em tão grande desgraça, de acreditarem que no exercício da própria liberdade, entregar a Ti para receber aquilo que os homens oferecem é a melhor escolha. Essa escolha leva as almas à escravidão eterna. Livrai-nos, Senhor, desse mal. Livrai-nos, Senhor, da possibilidade de um dia trair a Ti. Livrai-nos, Senhor, a nós e a todos os homens desta desgraça. Nós confiamos em Ti. Jesus, nós temos confiança em Vós, e em Ti esperamos. E Te oferecemos cada ato de amor, Senhor, cada ato inspirado por Ti em nossas vidas, em reparação pelas muitas vezes em que o Senhor foi ofendido, pelas muitas vezes em que o seu coração sofreu por escolhas como estas. E se no mundo, Senhor, alguns de nossos irmãos fizeram tal escolha, nós vos pedimos e suplicamos por esse santo tríduo pascal que estamos por começar. Estende, Senhor, as mãos misericordiosas e chagadas na direção deles e arranca-os, Senhor, desse abismo de morte. Que se arrependam da escolha que fizeram e que pela sua misericórdia e a intercessão do coração imaculado de Maria voltem à sua comunhão, pois não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Nós os entregamos e consagramos à sua divina misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.